Fala artista, estamos começando mais um capítulo do Músico do Milhão, em que a gente investe junto aqui até a gente conseguir chegar na nossa carteira de R$ 1 milhão. Talvez isso demore alguns anos. A ideia aqui é do processo, é você entender que o músico ele também pode, também deve se preocupar com a parte financeira dele aqui, então eu invisto na prática, lembrando isso aqui não é nenhum tipo de recomendação, até porque eu nem posso fazer isso, eu mostro o que eu tô fazendo e você faz o que você quiser, mas o meu ponto é lembrar que o artista, o músico, ele também tem que se preocupar com esse lado, tá? Aqui eu já separei onde a gente vai fazer os nossos investimentos, eu mostrei aqui, aqui eu confundi, aqui é agro, não vai ser, eu tava em dúvida de investir na agro e na REC, porque aqui teve a questão do petróleo, Venezuela, então deu umas caídas, deu uma bagunçada ali, o mercado chegou a dar uma sofrida com relação a isso, mas eu acho que eu vou investir em agro mesmo. Então, os nossos investimentos de hoje vai ser Agro 3, é uma empresa do agro, logicamente, tem um dividend yield bom, e, enfim, o Brasil é uma das maiores potências do mundo nesse sentido e é uma empresa muito boa. Essa Unip 6 aqui é uma das maiores empresas químicas da América Latina. Eu vou abrir posição nela hoje. Ela tem um dividend yield muito bom, mas ela deu uma apanhada nos últimos 5 dias, então me pareceu uma boa oportunidade para abrir essa posição nela. Mas de dividend yield, eles estão aqui, ó, 21%. Não é sustentável, tá? Não vai manter os 21%. Mas é uma posição, é uma empresa muito boa e já paga isso há muito tempo. Um acionista importante dela é o Barsi, que é o maior investidor pessoa física da bolsa. Então, me parece uma empresa interessante para a gente ter na carteira. Esse BCA11 aqui é um fundo de fundo. Eu já cheguei a comentar um pouco disso, mas basicamente é um fundo imobiliário, lembrando, é aquele tipo de investimento que você coloca como se fosse um aluguel. Todo mês, em teoria, todo mês está te pagando um rendimento. Então, exemplo, galpão, fundo imobiliário de galpão. Ele tem vários galpões lá, tem 10 galpões, tem pessoas lá pagando aluguel. Ele pega esses aluguéis, fica com uma parte e o resto ele divide entre quem tem as cotas. Então teve R$ 100 de aluguel. Se você tem equivalente ali a 1% do fundo, você recebe um de aluguel. Então quanto mais você tiver, mais você recebe mensalmente e livre de imposto de renda, pelo menos até essas transições aí. Se eu não me engano, o fundo imobiliário ficou fora dessa transição do governo, mas enfim, não é o foco do vídeo. E esse BCA, tanto o BCA quanto o PSEC aqui, são fundos de fundo. Então eles têm vários fundos na carteira e cada fundo paga um desses aluguéis que eu comentei, paga um valorzinho. Aí ele pega esses vários fundos e aí paga uma parte pros cotistas. Uma coisa interessante desses fundos de fundo é que eu acho que fundo imobiliário vai dar uma valorizada. O IFIX ele não o Ibovespa ele subiu muito nos últimos tempos, mas o IFIX ele não subiu tanto. E ele é um investimento que paga essa questão, tem essa frequência mensal, conforme a taxa de juros for baixando, eu acredito que o fundo imobiliário tende a valorizar bem. Então, bom, aqui tá meio travado, mas enfim, IFIX não, o Ibovespa subiu bastante, o IFIX ele não acompanhou tanto. Cadê o... queria comparar com o Ibovespa, mas enfim. E aí, por fim, o último investimento que eu queria comentar é a questão do Bitcoin. Para mim, abaixo de US$ 100.000 é compra. Então, enquanto tiver abaixo de US$ 100.000, eu vou comprar todos os meses. E aí, antes de fazer de fato esses investimentos, uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Lembrando, aqui na Best Play Bank a gente tem o nosso banco, a gente tem o nosso aplicativo. E uma das coisas que a gente quer fazer para reforçar essa questão financeira do músico é colocar dinheiro na conta dele. Olha que maravilha. E como que a gente faz isso? Vou te dar um exemplo aqui. É o relatório do último mês que a gente recolheu direito fonomecânico. Aqui estão os ganhos do Eric Rosa, tá? Do Eric Rosa só dele deu R$ 996. E direito fonomecânico é uma coisa que muitos músicos nem fazem ideia que tem esse direito, então eles deixam esse dinheiro na mesa, eles não recolhem isso, não sabem como recolher, não sabem o que é isso, e a gente quer conseguir fazer esse recolhimento diretamente pelo nosso banco. Então, pelo banco, o artista começar a recolher direitos que às vezes ele nem sabe que tem. Olha que maravilha, né? Mas, feito esse jabazinho, vamos agora fazer os investimentos, daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês.
Eu esqueci também que aqui nessa corretora gringa a gente tinha um saldo ali de US$ 27, então aproveitei para comprar também. Esse aqui é como se ele fosse um pacotinho das dívidas de várias empresas. Talvez em algum momento eu explique melhor, mas como eu abri posição nela, eu investi pouco, vamos deixar para outro momento. Mas terminamos de fazer esses investimentos aqui. Qual que é o meu investício aqui também? US$ 27. Mandar para o nosso sisteminha aqui e já já eu mostro como que ficou toda essa bagunça. E aqui finalizamos a inserção no sistema. Então aqui você vê o fundo imobiliário aguardando precificação, o Bitcoin, vamos ver se aqui tá certinho. Só uma dúvida que eu fiquei. 57980, 580. Ah, beleza, tá certinho. PSEC aqui também, Agro e o NIP e também por fim esse último investimento com a sobrinha ali que tinha. Mas tudo certo, então finalizamos mais uma vez e aqui estamos então na casa dos... ainda tá atualizando? Vamos ver se aparece. Uma coisa que vale a pena então comentar com vocês, ainda está atualizando, a gente ainda não sabe o valor final. Do ano passado a gente não bateu a meta que a gente queria alcançar com a carteira. Tudo bem, esse ano até o fim do ano a gente quer chegar em 200, então vamos acompanhar aí como vai ser essa jornada. Estamos em janeiro, temos esses 12 meses aí pela frente, chegar em 200 até o fim do ano. Mas uma coisa que eu sempre gosto de mostrar, que no fim do dia é mais ou menos o que importa, mas é a questão dos proventos. Desconsidera que de janeiro, mas de dezembro foi o que a gente teve, o maior ano, totalizando esses 520. Pô, para quem tá me acompanhando desde o início, começou lá em 4, em 19, chegando em 520 só no mês de dezembro, a gente já consegue pagar uma conta de luz, uma conta de telefone, e a ideia é ir potencializando até que um dia isso se torne um valor bem interessante. Mas me conta aí nos comentários também se você já investe, se tem alguma dúvida, se você está gostando desse quadro, se você tem alguma sugestão para esse quadro. Vou ficando por aqui, até a próxima aí. Tchau, tchau.